Agora tem que autorizar aqui, né? Boa noite. Boa noite. Para começar, o seu nome. O seu nome e aonde você está agora, nesse momento. Meu nome é Luana Veloso, eu estou no Brasil, no Rio de Janeiro. E já dá até para começar a falar, porque eu super amo morar aqui. E aí, Sou bem cariocona mesmo. A nossa primeira pergunta é a nossa mais fácil de todas, que é: quem é você enquanto pessoa? Pode ser mais simples, é mais fácil, não sei, mais simples. Então, sou Luana, sou gestalt terapeuta, né? Psicóloga, enfim. Eu gosto de responder essa pergunta dizendo dos meus interesses, assim, das coisas que eu gosto, que me encantam, enfim, que acho que isso conta muito da gente, né? Eu gosto muito de natureza, assim, acabei de sair de um curso de identificação de plantas medicinais, assim, eu sou super dessa vibe, olha, né? Plantas e esse verde, assim, eu adoro essa conexão natural mesmo, assim, isso é uma coisa que me encanta, olhar horizonte, ver paisagens, porque me dá uma sensação de integração, de pertencimento, assim, de partes de um todo, já bem gestáltico, assim, né? Então, me dá uma sensação de acolhimento mesmo, assim, olhar no horizonte, sabe? Olhar a imensidão das coisas e me sentir abraçada, assim, pelo mundo, sabe? Acho que isso é uma coisa que fala de mim, desse lugar de conexão com a natureza, eu gosto muito. De música, eu gosto de arte, assim, né? Teatro, cinema e coisas que envolvam arte nesse sentido. Gosto de política e questões sociais, assim, me interesso muito por esse tema, sou preocupada com isso, enfim, fico acompanhando tudo que envolve esses temas humanos. Acho que é isso, né? Na verdade, acho que temas humanos me interessam, né? Arte, política, enfim. Então, conta muito de mim. Acho que eu sou isso tudo aí. Ok. Todos os paradoxos, né? Os conflitos humanos da existência, das impotências, né? Enfim, acho que também não é tudo só good vibes, né? Tem uma coisa de acolher também tudo que tem de difícil nessa condição humana, tudo que tem de desafiador, assim. Então, é isso, como eu falei, né? O primeiro paradoxo já está aí. Eu amo morar no Rio de Janeiro e eu amo verde e natureza. Assim, o lugar que eu moro é bem urbano. Isso é um dos paradoxos da minha vida, assim, né? De gostar dos dois, né? Gostar de onde eu moro e gostar do verde, assim. Eu tô falando disso porque eu tô bem nesse momento da vida, desse paradoxo do que eu faço. Fico aqui na cidade, vou para cato um campo para orar, assim. Então, esse é o conflito principal de hoje, assim, com relação a desses paradoxos, né? Mas estou buscando formas de me conectar com isso que faz sentido para mim, estando aqui, assim, né? Nesse curso que eu fiz, a professora falava isso, floresça onde você foi plantado, assim, né? Então, como eu gosto muito de estar aqui, isso faz bastante sentido para mim. Assim. Então, acho que é isso, todos esses paradoxos e conflitos e interesses e tudo isso que fala da nossa condição humana me interessa, filosofia, enfim. Acho que é por aí. Ok. E com relação a seus valores, o que você identifica como sendo os seus valores mais centrais? E como você sustenta esses valores, né? Como você mantém esses valores na sua vida? Tá. Acho que a primeira coisa que vem é respeito, assim, e é um respeito a si e ao outro, assim, sabe? Não é só o respeito das relações, mas respeitar também as nossas limitações, nossas intuições, né? Enfim, acho que respeito é um valor importante, assim, acho que é isso com a gente e com os outros, né? Acho que eu não consigo muito separar essas coisas. E acho que tento sustentar isso na minha vida
acho que é isso, o pilar principal é me respeitando, assim, tentando promover o tempo inteiro situações onde eu tô validando o que eu sinto, né? Para mim, respeito tem um pouco a ver com isso, né? Com validação, né? Com legitimar essa existência, assim, né? Então, a minha e aí a do outro, né? Acho que é isso. Eu consigo legitimar a minha, eu conseguir reconhecer que a do outro também é legítimo, né? Isso é uma relação de respeito, assim, que a gente vai negociar as nossas duas vontades, nossos dois desejos, né? Como a gente, acho que essa é uma boa palavra, negocia nossas duas existências, né? E acho que isso é uma relação de respeito, assim, acho que isso é fundamental. Esse senso de coletividade, assim, é uma coisa que é um valor importante, assim, de que a gente não está sozinho, a gente não vive sozinho para o bem e para o mal, assim, né? No sentido de que se eu fizer alguma coisa ruim, isso vai impactar todo mundo que está em volta, se eu fizer uma coisa boa também, e o que o outro faz me afeta, esse lugar de que a gente não vive isolado, assim, né? Agora, inclusive, no meio da pandemia, é isso, né? Parecia que a gente estava isolado, mas definitivamente não estava, né? Quanto que a gente depende das outras pessoas, né? Enfim. Então, acho que esse senso de coletividade é um valor importante, assim, e eu tento sustentar isso promovendo encontros coletivos, estando sempre em coletivos, em grupos. Eu gosto muito de estar nesses movimentos coletivos, assim, e sempre que a gente pode promover isso também, né? Acho que são os valores principais, assim, que eu consigo pensar. A verdade, acho que é um valor bem importante para mim. Eu sou do tipo que prefere a verdade que dói do que a mentira que vai proteger, sabe? Eu sou bem dessa linha. Acho que a verdade falada com respeito, com cuidado, né? Com carinho. Também não gosto dessa coisa que eu falo na cara. Não esse tipo de verdade, porque aí a gente fere a questão do respeito, assim, né? Então, acho que a verdade falada com carinho, com cuidado, né? Com amor, acho que... E acho que vale para a mesma história do respeito, assim, a verdade comigo, né? Ser verdadeiro comigo, com o que eu estou sentindo, né? E validar a verdade e a sensação, o sentimento do outro, assim, acho que é isso, acho que são os valores mais fortes, assim, que eu consigo pensar. Acho que é. O jeito que você falou de verdade, né, com você e com o outro, me remete a uma ideia de autenticidade, que tem aparecido Sim, bastante nas entrevistas brasileiras, assim, que eu tenho feito, a importância da autenticidade nos gestalt terapeutas brasileiros. acho que é uma palavra que faz sentido também, É o assim, a verdadeiro com o verdade outro, nesse o lugar do verdadeiro comigo. autêntico. Uhum. Eu gosto dessa palavra, faz sentido para mim. Então, uma situação, um evento que tenha moldado ou impactado a sua vida de uma forma mais significativa, e como? Como que esse evento trouxe esse impacto? Tá. Hoje eu reconheço que um evento que teve grande impacto assim, na minha história foi a morte da minha avó. Eu estava com uns 17, 18 anos na época, um pouquinho menos. 16 para 17, não estava fazendo 18 ainda não. Você vê, eu até tive dificuldade de registrar o tempo, assim, sabe? Foi uma coisa um luto que eu demorei a viver, assim, sabe? Que eu demorou a cair a ficha de que isso tinha acontecido. Eu fiquei meio lidando com uma coisa tipo, não, tudo bem, no sentido de faz parte, ela estava com 92 anos, então foi uma coisa meio, a gente já esperava, mas hoje, né, depois de um tempo, assim, eu consigo olhar e ver que aquilo me mudou, sabe? Aquilo me transformou de uma forma que na época eu não calculei, assim, não percebi, né? E mudou no sentido de crescimento, assim, né? Eu era muito conectada com a minha avó, né? Sou, assim, me sinto conectada, né, com tudo que ela me ensinou, com tudo que ela me deu, assim, né? E eu lembro que essa ficha caiu quando eu ouvi uma música, acho que é da Maria Gadu, ela canta, não sei se foi ela que escreveu, mas ela fala, é uma música que ela canta para alguém que ela está se despedindo, e ela fala, pode ir tranquila que seu rebanho está pronto. E quando eu ouvi aquela música e pensei na minha avó,
encaixou assim como uma coisa me impactou nesse lugar de que eu me senti pronta, assim, de que, né, de gratidão a ela e de tipo, vó, pode deixar comigo que eu vou dar conta, assim, de ficar bem, de que eu vou crescer, eu vou fazer todas as coisas que que eu te contei que eu queria fazer, né? Enfim, até me emociono quando eu falo. Porque a gente falava muito sobre eu ser psicóloga, por exemplo, era uma coisa que ela brincava comigo, ela dizia que ser psicóloga ou advogada, enfim. Então, acho que até a minha escolha profissional tem muito a ver com a minha relação com ela e tal. Então, acho que eu tenho muito. Esse foi um dos. Hoje, né? Eu consigo reconhecer isso como um dos fatos mais transformadores, assim, né? E outros. É isso, assim, né? Uma morte não é no sentido bom, mas me transformou no sentido de crescimento. Mas tem um fato, assim, que eu comecei a dividir com as pessoas há pouco tempo, né? Há poucos, acho que uns 2, 3 anos, que é o fato de eu ter passado por um relacionamento abusivo, assim, violentos, também me transformou muito, assim. E depois que eu consigo sair disso, né, e entender também o que aconteceu ali, isso foi muito transformador, assim. E aí, a partir disso, eu me engajei bastante no trabalho com a violência contra a mulher, assim, e comecei a entender o que era o feminismo e me reconhecer como feminista. Isso foi completamente transformador, assim, o que eu consegui fazer com isso, sabe? Depois de conseguir sair daquela situação. Foi uma situação que se estendeu por 2 anos, assim, né? Eu era jovem também, estava com ali, foi dos meus 20 aos 22, assim. E é isso, e tava no meio da faculdade, assim, foi bem marcante porque o término do relacionamento foi quando eu consegui terminar, né? Eu tava num conflito super, numa bagunça, assim, com a faculdade também, porque eu tava perdida achando que, assim, eu não era isso que eu queria fazer, sabe? Não, acho que eu não a psicologia não é para mim, eu tava num conflito, assim, também, tava bem no meio da faculdade, assim. E, e acho que e aí é isso, consegui sair e consegui me encontrar dentro da psicologia, porque foi nesse momento que eu encontrei a Gestalt terapia, foi muito transformador, assim, muito. Acho que me orgulho hoje do que eu consegui fazer, apesar do que aconteceu, né? Hoje eu consigo ter noção de que foi duro, assim, mas que ao mesmo tempo consegui contar com uma rede de pessoas, sabe, que me ajudaram a lembrar que que eu tinha potência, que eu podia construir coisas com isso, sabe, enfim, com essa experiência, né, como eu ia ressignificar isso, e é isso, né, ressignificar não no sentido de diminuir ou de, enfim, excluir, aniquilar, né, fingir que a dor não existiu, né, mas ressignificar no sentido do que o que eu faço com isso agora, com isso que é a minha vida, que é a minha história, assim, né? Então, acho que esses dois fatos são bem transformadores e é isso, né? Esse segundo já entra um pouco no encontro com a Gestalt como algo que é um fato bem impactante na minha vida, assim, é Eu vou transformador te mesmo, ter perguntar da encontrado a Gestalt. Gestalt. Eu vou te perguntar da Gestalt um pouquinho mais para frente. Uma situação e uma pessoa. Se você pudesse pensar numa pessoa que tenha também tido um grande impacto na sua vida. É difícil uma. Minha avó, né? Tá Acho que bom. seria a principal. Minha avó tem uma história muito difícil de classificar, assim, foi uma história difícil, acho que é isso. Ela vem de uma família que ela tinha mais 17 irmãos, eles passaram fome, enfim, foi uma história muito difícil e que é isso, né? Teve minha mãe e eu já cheguei numa condição completamente diferente, assim, né? Nunca passei nenhum tipo de necessidade, assim, então, em pouco tempo, né? A virada foi muito rápida, assim, né? Do que eles conseguiram construir, acho que é isso, né? Isso se deve também à minha mãe, ao meu pai, né? A família do meu pai, todo mundo que fez muitas transformações para que eu e meus irmãos pudéssemos chegar em outro contexto dessa família. Mas é isso, como a gente é a primeira geração, né, acaba que a gente teve contato muito próximo com essas pessoas que viveram a parte difícil da nossa família, assim, da nossa história, né? Então, acho que a minha família
né, essa história da minha família tem muito impacto para mim. A minha avó é uma grande representante assim, desse lugar da família, né? E ao longo da minha vida, é isso, é muito difícil dizer uma pessoa, é impossível, muito difícil não, é impossível, porque foi muita gente, assim, né? Tive grandes amigos, tenho grandes amigos, eu tenho uma amiga que é a minha amiga, assim, desde a creche, a gente se conheceu na creche, até hoje tá junta, e ela é uma das pessoas que mais me ensina sobre amar apesar das diversidades, assim, das diferenças, né? Das diferenças que nos afastariam. Então, por exemplo, nós somos de religiões diferentes e temos propósitos de vida diferentes, assim mesmo, né? E como que é rico o nosso encontro. A gente consegue admirar uma outra, mesmo fazendo escolhas completamente diferentes das escolhas que a gente faria, sabe? Isso me ensina muito, assim. Essa amiga é muito importante. Tem uma amiga que também, né, mudou a minha vida, tem muito impacto, que inclusive a gente fez um projeto juntas, trabalha juntas, eu conheci ela na faculdade de psicologia. Então essa é minha primeira amiga, Raíssa. Essa segunda amiga que eu estou falando é a Adriana, que é assim, uma companheiraça de vida, assim, agradeço muito por esse encontro ter acontecido, assim. E é isso muito na vida pessoal, mas a Adriana tem também esse impacto na vida profissional, né? Quando a gente começa a trabalhar juntas e cria o Polinices, enfim. E professores. Acho que eu sempre fui muito impactada pelos meus professores. Eu brinco que eu sempre aprendi muito mais do que a matéria que eles ensinaram, assim. Eu lembro da minha professora do CA, tia Clarice. Eu lembro da carinha dela, assim, me ensinando a ler, sabe? Eu sempre fui muito impactada pelos meus professores. Assim, lembro de um professor de história que, nossa, ele contava aquilo como a maior novidade do universo. Eu ficava, sabe, deslumbrada com a potência daquele cara contando a história, né? E trazendo aquilo com aquela paixão. Então, eu sempre tive professores ao longo da vida, professores que me impactaram muito, assim, né? Professoras dentro da Gestalt, né? Todas as professoras que me ensinaram já tanta coisa, assim, né? O Hugo e a Graça são meus professores da formação, então, quando eu assisti a primeira palestra do Hugo, eu falei, cara, é isso, assim, tem que estudar com eles, foi incrível. A Graça é uma pessoa que, nossa, é isso. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto que ela já me ensinou, e é isso, me ensinou muito mais do que a Gestalt, assim, do que o teórico, né? Enfim, acho que são essas pessoas, assim. Hoje meu marido, né, enfim, que é uma pessoa que, nossa, me dá muito, muito suporte, assim mesmo, sabe? Me incentiva, me apoia e o tempo inteiro é parceiro, sabe? Essa coisa de companheiro mesmo, sabe? De estamos juntos, vamos resolver, né? Então, acho que até hoje são essas pessoas, devem ter muito mais, mas que eu conseguiria dizer, assim. Uhum. A próxima pergunta é como você vive ou vivencia o seu gênero? Olha, tem muitas fases diferentes, né? Hoje eu estou mais consciente do que isso significa dentro da nossa cultura, assim. E isso pode ser muito bom ou muito ruim. Tem momentos em que isso é muito bom e momentos em que isso é muito ruim, assim. Muito ruim no sentido de às vezes ficar assolada pelo tamanho do problema de ser mulher, né? E, e essa uma sensação de enxugar gelo quase, sabe? De que a gente faz, 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 fala, 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 conversa, atende, e todo dia uma notícia absurda, sabe? Então, às vezes, essa consciência é dura no sentido de parecer que não vai acabar, me assusta, sabe? Quando eu entendo o tamanho disso mundial, assim, não é aqui, não é local. Então, isso me assusta, mas ao mesmo tempo, ter consciência me ajuda
tentar me proteger de todas as armadilhas, assim. Então, em algum nível, eu acho que hoje essa consciência tem me ajudado a ficar atenta, né? E conseguir, de alguma forma, driblar as armadilhas, ou reconhecer, pelo menos, né, as armadilhas que esse contexto fica convocando a gente o tempo inteiro para esse lugar de diminuição, enfim, de desimportância, né? Enfim, então, acho que hoje eu tento lembrar que ser mulher não é fácil e que a gente precisa estar atenta e buscar muito também o suporte com as outras mulheres, assim, com as mulheres da minha rede, sabe? De falar, caraca, quando não tá dando, ir lá e chorar e pedir ajuda, né? Esse lugar de se confortar com as outras mulheres sobre os temas que tem a ver com as mulheres, sabe? Que, enfim, qualquer homem muito disponível para entender qualquer coisa que seja, ainda assim talvez não alcance o que eu estou querendo dizer do porquê me incomodou tanto um olhar, porquê que me incomodou tanto uma cantada ali, né, um assédio, enfim. E acho que é isso, já tive muitas fases. Foi uma grande descoberta na minha vida, assim, entender, ter consciência de gênero, né, do que era o gênero, foi uma grande descoberta, assim, foi transformador. Foi nesse período em que eu estava me restabelecendo dessa relação, né, e aí eu comecei a entender como eu fui parar ali, o que aconteceu, né, como as mulheres vão parar nesse lugar, né, e ficam, e às vezes ficam a vida toda, né, em coisas nesse sentido. Então, hoje, para mim, é isso. Já, como eu falei, tive muitas fases, uma fase de não ter pensado sobre isso, até o momento em que isso se acendeu, né, e virou figura, e eu falava disso o tempo inteiro, falo disso o tempo inteiro, e virar meu tema de trabalho, enfim, coisas assim, né, disso inundar a minha vida, né, mas como experiência, assim, acho que é isso, é uma experiência bem, como fala, quando fica assim, né, balançando, né, uma experiência bem dança entre esses lugares, assim, esse lugar mais de que bom que eu sei disso e consigo, né, me organizar de outra forma, fazer outras escolhas e tudo mais, e convidar as pessoas a fazerem isso, as mulheres que convivem comigo, mas ao mesmo tempo, às vezes é duro, pesado, sabe? Às vezes é cansativo. Mas acho que de qualquer forma ainda assim prefiro o cansaço de saber aquilo que eu falei da verdade, né? Eu prefiro o cansaço de saber do que o não saber sobre isso, assim, né? Porque também é transformador. Eu pude fazer escolhas muito diferentes quando eu entendi que as escolhas que eu estava fazendo porque alguém disse que as mulheres tinham que fazer e não porque eu queria fazer, né? Eu me consultei sobre isso, né? Eu fui ver se eu que queria ou eu entendi que eu como mulher tenho que querer isso, né? Então, e coisas banais, assim, pintar a unha, sabe? Coisas que parecem banais, mas que acabam virando questões na vida das mulheres, assim, né? Então, consumo, estética, enfim. Inclusive, potência de conhecimento, né? De me sentir capaz de falar, de estar fazendo o que a gente está fazendo agora, né? De organizar projetos, de pensar coisas, de me sustentar, enfim, me gerenciar financeiramente, né? Então, a gente cresce ouvindo que as mulheres vão ter muita dificuldade de lidar com dinheiro, porque, sabe? E até que eu falei, gente, né? Quem disse isso, né? Então, é isso. Em algum nível, tira um peso o peso do obscuro, né? De não saber, mas traz outros também de uma responsabilidade de se relacionar com isso, assim, né? Então, é isso. É duro mas nem tanto. Por conta da clareza, né? De entender, assim. Ainda tem muita coisa para eu aprender, com certeza, né? Sei que ainda vou descobrir muitas coisas sobre esse tema, mas o que eu já sei até aqui já tem sido muito bom, assim, já tem me ajudado a fazer escolhas muito mais autênticas. Acho que, resumindo, acho que é esse lugar, assim, sabe? Acho que hoje o que eu tenho de consciência de gênero me ajudou a fazer escolhas mais autênticas.
Uhum. Ai, As perguntas são profundas. A são. outra também, bem leve, assim, é como é que você está vivendo a sua idade? Como é que você vive a sua idade hoje? Como é que está sendo Tá. a idade que você Então, tem? tenho 29 anos, fiz agora há poucos dias, e eu tô me deparando tô fazendo um comparativo do que eu imaginei que ia ser a minha vida com essa idade e do que está sendo, assim. Uhum. E em algum nível é isso, né? Tem as questões que a gente vai reclamar, queria ter feito isso e aquilo, assim, e se eu tivesse feito, né? Isso passa pela cabeça, mas acho que hoje não é o principal, assim, o que mais me toca é que eu não imaginei que eu teria essa vida, mas eu adoro ter essa vida, assim. Acho que hoje eu estou num lugar de muita gratidão desde o ano passado, assim, quando meu aniversário é tipo um ano novo para mim, assim, eu faço todas as minhas resoluções, as minhas coisas geralmente são no meu aniversário. Uhum. E desde o ano passado eu já tenho ficado muito com essa sensação de gratidão, de ter, assim, por tudo, né? Por todas as pessoas, por toda essa rede que eu acho que me apoia para que eu consiga ter construído o que eu estou construindo, né? Mas é isso, acho que é um lugar de surpresa ou de frustração de ter sido diferente do que eu imaginei, mas ao mesmo tempo de gostar, assim, é uma frustração boa, sabe? Por isso que eu falei, uma surpresa, porque, né, não era o que eu imaginei, mas que bom, porque eu gosto do que é, sabe? Eu gosto de como é a minha vida hoje, com essa idade, nesse momento. Estou reorganizando, então, os planos, né? Que momento eu quero fazer cada coisa, pautada no que faz sentido fazer hoje, né? Enfim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu me frustrei, né, foi a coisa do mestrado, porque eu sempre falei que não, assim que eu acabar a faculdade eu vou fazer, e aí eu não acabei a faculdade e não fiz, e fiquei nessa. E aí, em algum momento, assim, dessa minha trajetória profissional, eu fui entender que era isso, assim, eu não fiz porque eu precisava fazer agora, sabe? Agora não, né? Mas eu precisava fazer em um outro momento em que isso fosse mais organizado, né? Em que isso encaixasse num sentido maior, e não aquele atropelamento do tem que fazer, porque, né, dizem que a gente tem que fazer. Então, hoje eu consigo pensar sobre esses planos que eu fiz em outro momento da minha vida com mais calma e com mais sentido, assim, de qual é o sentido de estar fazendo isso? Para que eu quero fazer isso, né? Para mim, na minha vida, no meu trabalho, enfim. Então, acho que eu experimento meus 29 anos com muita gratidão e surpresa, assim, né? Essa sensação boa de ter feito as escolhas que faziam sentido e isso ter me trazido até aqui, onde eu gosto de estar hoje, sabe? Uhum. Acho que E o é bom. mestrado lá para frente. Trabalho, Vai chegar. trabalho, trabalho teórico na psicologia é tão mais rico quando a gente já tem experiência de trabalho. O É, mestrado é. vai chegar. E acho que até isso, para escolher um tema, assim, eu tenho muitos interesses, né? Como eu falei, eu gosto de muitas coisas. Então, eu poderia falar sobre fazer mestrados sobre várias coisas. E fiquei pensando o quanto que é isso, assim, né? Não é que eu não possa fazer mais de um, mas ao mesmo tempo organizar, né? O que eu quero fazer agora, qual é o tema que eu quero me dedicar hoje, né? Então, acho que. Aí, ó, o cachorro também está concordando. É, Tá organizando as coisas, jogando as coisas para lá e para cá. E como você experiencia privilégio e poder na sua vida? Acho que hoje. Só um minutinho. Hoje, eu acho que a questão do privilégio, assim, né? Tem essas questões, como eu falei, as questões de gênero, né? Ser mulher já não é um grande privilégio dentro da nossa sociedade, mas acho que eu falaria do privilégio da questão de classe, assim, né? Social, enfim. Porque é isso, como eu falei, minha família fez esse movimento transformador aí, e aí eu já tive acesso a coisas que meu pai não teve, né? Enfim, minha mãe não teve. Escolas particulares, de cursos e cultura, e poder ir a cinema sempre, ter esse teatro tudo disponível, assim, né?
Fora isso, não ter preocupações com moradia e com comida, essa sustentação básica da vida. Então, isso é um privilégio, porque, né, sabemos que grande parte da população não tem isso. Acho que é o privilégio que eu consigo dizer, porque acho que dessas relações sociais, né, tem questões, por exemplo, né, por mais que eu possa contar com uma passabilidade para a minha pele não ser escura, eu também não sou branca, né? Então, as pessoas não me olham e falam, olha, uma mulher negra, mas também ninguém diz que eu sou branca. Então, tem algum nível de passabilidade, mas nem só até aqui, né? Você ainda é uma estranha em determinados ambientes, né? Ainda não é bem-vinda aqui e tudo mais. Então, por isso que eu digo, acho que me sinto privilegiada no quesito material, assim, de ter acesso, de nunca ter tido dificuldades financeiras, né? Meus pais conseguirem ter construído isso, mas ao mesmo tempo nesse lugar social, assim, né? Ser mulher e ser uma mulher preta, mesmo com a pele clara, né? Tem seus desafios, assim. Não sei se é uma situação de tanto privilégio, isso que eu falei, apesar da minha pele ser clara, fazer diferença, né? Ser mais clara, fazer diferença dentro desse contexto racial, assim, né? Mas hoje, esse privilégio material, eu experimento com muita culpa, sabia? Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso com as pessoas, assim, tem sido principalmente depois da pandemia, assim, e nesse governo que a gente está vivendo, né? Esse lugar de muita gente passando muita fome, muita, sabe, com muita dificuldade. Então, eu tenho o que eu tenho conversado, tenho falado disso na terapia, inclusive, né? Como eu consigo me aliar a essa causa que é importante para mim, sem deslegitimar as coisas que eu tenho, assim, né? No sentido de tudo isso que eu tenho, que minha família, tudo isso é legítimo, né? E que bacana que seria se todos pudessem fazer isso também, né? E como eu consigo me aliar a essas causas e contribuir com isso sem brigar com o que eu tenho, sabe? Sem ficar de mal com o fato de que eu tenho esse privilégio, né? Então isso tem sido um desafio nesse momento mesmo, assim. A princípio, o que eu sempre experimentei, que hoje eu me dou conta, é que eu sempre experimentei o privilégio num lugar um pouco de culpa, assim, eu me lembro, é muito marcante a imagem de quando eu era pequena, assim, de falar com a minha avó, né, andando na rua e falei com a minha avó, assim, mas por que essa pessoa tá deitada no chão? Eu devia ter uns 10 anos, assim. Mas por que essa pessoa tá deitada no chão? Por que ela... né? Aí minha avó falou, mas ela deve morar aí. Eu falei, morar aí? Morar aqui? Mora? Como assim? Por que ela não vai para... Eu perguntei uma coisa, por que ela não vai para casa? Alguma coisa assim. E eu lembro de ficar uma semana sem dormir, assim, porque eu ia deitar e pensava, meu Deus, tem gente agora deitado na rua, assim, sabe? Eu ia comer e pensava, meu Deus, tem um monte de gente que não pode fazer isso. Foi muito difícil, assim, sabe? Essa ficha cair de que existiam essas realidades diferentes foi quando eu soube de toda a história da minha família, porque minha avó contou sobre a história dela, já ter sido uma pessoa que passou fome, né? Minha avó sempre teve onde morar, mas passaram fome. Então, ao longo da minha vida, eu acho que eu acessava isso com muita culpa e às vezes eu fingia que não estava vendo, assim, por conta de ser difícil de ver e de afetar a minha relação com as minhas coisas, né? Era isso, eu tinha essa coisa de, às vezes eu queria não ver, sabe? Mas hoje acho que a minha relação é um pouco isso, eu estou tentando formas de me aliar para contribuir com tudo isso que me toca e usufruir das coisas que eu construí também, né? Enfim, então construir já partindo de um degrau diferente dos meus pais, por exemplo, porque eles me proporcionaram isso, mas enfim, acho que é um lugar delicado, assim, o lugar do privilégio. E acho que poder nesse mesmo lugar, assim, né? Acho que em algum nível na nossa sociedade, quem está com dinheiro é que tem o poder, né? Esse lugar do capital é bem marcante, né? Enfim, apesar de que, né, para algumas pessoas, inclusive, ter dinheiro não é o suficiente para ter poder, né? Então, acho que é isso, isso se mistura um pouco para mim, assim, né? Porque é isso, tem gente que tem muito dinheiro, vai chegar no lugar e vai sofrer um racismo duro como qualquer outra pessoa que não tem dinheiro e que tem a mesma cor de pele, assim, né?
né? A mulher pode ter dinheiro, pode se bancar, não depender do cara financeiramente, e ainda assim, de repente, se vê no meio de uma relação violenta. Então, o dinheiro tem um papel importante nesse lugar do poder, mas acho que essas minúcias, esses detalhes assim, né, da cultura, eu digo detalhes porque é tudo muito mastigado, né? Tudo muito no, na aparência de naturalidade, de que é assim que as coisas funcionam e tudo mais. Acho que esses lugares de poder social também precisam ser considerados e é isso, não me sinto num lugar de poder, né? Mas disputando esse lugar, sabe? Acho que é isso também, é chegar num lugar onde só tem brancos e lembrar eles, né? Por exemplo, uma vez eu fiz um curso sobre relação de pai e criança, eu atendo crianças, né? E era sobre relação de pais e filhos e tudo mais, enfim, era alguma coisa sobre isso. E alguém sugeriu como uma coisa bacana para se fazer nas sessões a mãe e a filha pentearem o cabelo uma da outra. E aí eu falei, sim, é bacana, mas, por exemplo, na minha relação com a minha mãe, isso foi uma questão, porque eu venho de uma relação interracial, meu pai é negro e tem o cabelo cacheado, né? E a minha mãe é branca e tem o cabelo liso, então pentear o cabelo era uma coisa que eu fazia com meu pai, porque ele sabia como pentear o meu cabelo, a minha mãe não sabia pentear meu cabelo. Aprendeu, enfim, né? A gente teve isso. Mas, entende? É uma coisa que não dá para colocar isso como uma regra. Então as mães vêm pentear os cabelos das meninas. Isso precisa ser, porque para as pessoas pretas o pentear o cabelo não é tão simples, porque existe uma norma de que o cabelo tem que ser, né, e passar um produto, né? Então, hoje em dia, obviamente, isso já está em super desconstrução, né? Mas, enfim, ainda assim é uma questão que a gente precisa considerar. Então, eu tento também usar a minha possibilidade de acessar lugares onde outras pessoas pretas, né, e pessoas pretas com a pele mais escura ou com condições sociais diferentes da minha, talvez não consigam acessar, mas e lembrar que elas existem, assim, né? Então eu tento usar esse lugar que eu acho que é algum lugar de privilégio, com esse compromisso de não ir sozinha, assim, de ir levar essas pessoas que não puderam estar lá, assim, né? Em algum nível. E eu fico cada vez mais feliz de não ser a única nos espaços, assim, né? Eu tenho visto isso. Acho que na Gestalt eu tenho visto cada vez mais esse lugar também de falar sobre isso, né? Sobre a questão racial, enfim. Então, acho que é assim que eu tento lidar com o privilégio e o poder. Estou aí nessa descoberta de como mudar isso. Não gosto de experimentar isso com culpa, porque acho que a culpa acaba me imobilizando e meio que não resolve muita coisa. Assim. Eu fico sofrendo e isso se esgota, né? E isso acaba aí. Então, tenho tentado outros caminhos por conta disso, assim, porque percebi que ficar só me sentindo culpada não vai resolver nem o meu, nem o de ninguém. Né? Então, acho que é por aí. Me chamou a atenção, você falou essas várias camadas dessas relações, né, desses privilégios, que muitas vezes são coisas sutis, mas são gigantes. Como uma mãe com cabelo liso penteando o cabelo de uma filha com cabelo cacheado, muito cacheado, que é uma relação com cabelo diferente. É sutil, mas é gigante ao mesmo tempo. Eu percebo que a Gestalt tem uma sensibilidade boa para essas questões. Eu gosto bem disso no nosso mundo da Gestalt. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, chegamos na Gestalt. Como que você encontrou a Gestalt? Como é que deu o primeiro encontro? Então, foi isso. Eu estava num momento, como eu falei um pouco antes, né, bem desacreditada da psicologia. Assim. Eu ainda não tinha conhecido a Gestalt, assim, ouvido falar, né? Ainda não tinha ouvido falar no 5º período da faculdade, que é a metade ali, né? São 10, eu ainda não tinha ouvido falar nada, nunca tinha ouvido esse nome. Já tinha ouvido falar da centrada na pessoa, né? Desse meio humanista, né? Mas tudo muito superficial, assim. Eu fiz uma faculdade onde a gente falava, era muita psicanálise, assim, o tempo inteiro, até o próprio TCC tinha pouco, assim, essa abordagem dessa galera, né, do TCC também demorou para chegar, sabe, apareceu antes do 5º período, mas demorou, era majoritariamente a psicanálise,
que eu gostava, assim, acho interessante, estudei muito, fiz muitas coisas, né, gostava, mas em algum nível, quando eu ouvi a frase, né, de que a gente podia perguntar o como e não o porquê, sabe? Esse lugar de um passinho para o lado e o mundo se abriu, assim, né? Do que me incomodava. Acho que meu encontro com a Gestalt foi acolhedor, sabe? Porque tudo que me incomodava no que eu estudava dentro da psicanálise, a Gestalt eram os contrapontos da Gestalt. Assim. Então, ler aquilo foi. Meu Deus, né? Sabe quando você ouve uma música e a pessoa fala exatamente aquilo que você estava sentindo, sabe? Uma coisa, né? Que eu não conseguiria organizar. Mas quando eu vejo, né, uma arte, um quadro, um filme, sabe? Que você olha e fala, cara, eu podia ter falado isso, né? Se eu conseguisse. Me deu essa sensação, né? De que, caraca, era isso que eu estava querendo dizer, era isso que estava me incomodando. E foi um encontro, foi uma amiga que me apresentou, assim, que falou, cara, eu vi uma palestra sobre um negócio, eu achei sua cara, acho que você vai gostar. E aí era uma matéria, eu não lembro agora se era uma matéria eletiva, mas assim, tinha já disponível para eu pegar na grade, né? E é isso, eu usei a Gestalt como a última tentativa, assim, né? Não sei se eu não tivesse gostado, ela ia ser realmente a última, se eu não ia tentar outras, né? Mas na minha cabeça, ali naquele momento, eu estava desencantada com a psicologia, com esse lugar, né? Ali estudando muito a psicanálise, eu estava achando que não era isso, que eu não ia conseguir fazer aquilo, que aquilo não fazia sentido para mim e tal. Uma das coisas que me incomodava muito era o lugar da neutralidade, né? Desse lugar de um certo afastamento e tudo mais. Isso, eu pensava, gente, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo ver a pessoa e não abraçar. Assim. Eu sou essa Eu me pessoa. identifico completamente com isso. A neutralidade não dá certo para mim. Eu lembro, eu fiz, né? Na época que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer terapia e tal. E aí era isso, assim, eu gostava, era bacana, foi um trabalho super legal, assim. Mas, ao mesmo tempo, tinha um pouco desse lugar de eu ficava meio querendo abraçar, assim, aí eu não sabia se eu podia abraçar a terapeuta. E aí foi criando aquela coisa do terapeuta na minha cabeça, eu fiquei meio, cara, eu acho que eu não vou conseguir ocupar isso, não sei se eu quero ocupar esse lugar do terapeuta, entendeu? E, e é isso, assim, e aí essa amiga, eu tava conversando isso com uma amiga, falando, cara, acho que viajei, acho que a psicologia não é para mim, vou pensar outra coisa e tal. Tava bem desencantada, e é isso. Essa amiga falou, cara, vi uma palestra, nem sei de onde foi que ela viu, enfim, não me lembro, e achei sua cara, não sei o que. Eu falei, então confiei e peguei a matéria, assim. Falei, tô de saco cheio mesmo, né? Chato por chato, pelo menos é um chato diferente, fiz uma coisa meio assim, sabe? E fui fazer a matéria. E aí, cara, aí é isso, aí minha vida mudou. E aí foi essa sensação de tipo, meu Deus, existe gente que está propondo isso, sabe? Isso existe, é uma teoria, isso, né? Isso é uma abordagem inteira, olha quanto material, e foi uma loucura, assim, né? E aí comprei, o meu primeiro livro que eu comprei foi o do Hugo, antes de conhecer ele, o do Introdução ao Gestalt, né? Foi o primeiro livro que eu li, e eu ia lendo e falando, caraca, é isso, é isso. E eu brinco que foi isso, esse encontro me salvou, assim, né, como psicóloga, dentro da minha, do que eu já queria fazer, né, a minha forma de ser psicóloga, eu encontrei minha forma de ser psicóloga dentro da Gestalt, assim, né, foi incrível, assim, fico muito, muito feliz de ter encontrado o Gestalt. A próxima pergunta você começou a falar, não sei se você quer explorar mais isso, o que na Gestalt te seduziu? É isso, né? Ou não neutralidade, a questão relacional, o fato da gente pautar, né, o trabalho na nossa relação, eu que sou essa pessoa, com você que é essa pessoa. Eu gosto muito da ideia do conceito de saúde e doença, assim, né, de virar essa chave de doença como algo que precisa de tratamento, não, enfim, no sentido de vamos ouvir a doença. Essa foi uma pergunta, o sintoma, né? O que ele está contando para gente? Gente, a primeira vez que eu vi isso, isso foi transformador, assim. O que isso está contando para gente? Por que alguém faz o que, né?
vive da forma que vive. Isso tem um motivo, né? Enfim, tem um motivo nesse lugar, tem um contexto. Isso foi muito transformador, assim. Eu gosto muito da noção de responsabilização, assim, né? Eu acho que é uma coisa importante, porque acho que abre a porta para a gente resgatar o lugar da potência, assim, né? De, de ação mesmo, de que eu quero fazer da minha vida. Isso eu acho bonito, sabe? Esse lugar da responsabilização pela vida, né? Acho que isso foi uma das coisas que me encantou, assim. Ai, tem tantas coisas. Esse lugar, como eu falei, eu comecei a falar do conceito de saúde e doença, né? Acho que o principal disso, na verdade, é essa visão holística, né? Essa proposta integrativa, assim, de que a gente é um todo, né? Como eu falei, essa coisa da coletividade, da natureza, isso fez muito sentido para mim. Quando eu entendi que não tinha essa separação corpo e mente, né? Esse lugar meio isso, que desintegra, sabe? Que parte a gente ao meio, como minha cabeça é uma coisa, meu corpo é outra. Como assim, né? Sempre estranhei um pouco esse lugar, sempre me incomodou. E acho que a quebra das dicotomias, de uma forma geral, sabe? Propor uma coisa que não fosse classificatória, que não fosse esse lugar de caixinhas, e esse se encaixa aqui, esse se encaixa aqui, né? Então, a pergunta do como e não do porquê, esse lugar mais sensível, não sei, acho que me deu uma sensação, assim, um, um lugar mais próximo da condição humana mesmo, assim, de flexibilizar. Então, acho que eu elencaria, essa palavra existe? Não sei. Eu escolheria, para dizer do que me encantou na Gestalt, esse lugar relacional, acho que principalmente de primeira, né? Essa capacidade de. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que tem a ver com isso, né? Com a responsabilização, né? E com o relacional, que eu não sei mais do outro do que ele mesmo, né? Então, às vezes, o negócio eu nem vou estar entendendo, mas se fez sentido, né? Se a pessoa ali conseguiu conectar, perceber, ter um insight, isso já é sucesso, assim, né? Que bom que a gente construiu isso. Então, esse lugar de que eu não sei mais do que o outro sobre ele mesmo, de não hierarquizar, né? O terapeuta que sabe, né? Então, acho que são coisas que me encantam, assim, e esse lugar de quebra dessa expectativa, dessa construção dicotômica aí que a gente fez, de que é isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Esse lugar isso também foi transformador, quando eu ouvi que a gente podia trocar o ou pelo e, assim, né? É isso ou aquilo, virar isso e aquilo, pode ser isso e aquilo, né? E isso reverberou para mim muito nesse lugar do gênero, né? Nesse lugar das condições sociais e tudo mais, enfim. Então, acho que são as coisas que mais me tocaram na Gestalt, assim, até hoje, né, que me tocam, que eu gosto de estar vivendo a Gestalt por conta disso, assim. Ok. Agora eu tenho uma pergunta que é mais sobre a sua atuação hoje, né? Você é Gestalt terapeuta, qual é a sua prática? Como que você atua enquanto Gestalt terapeuta? Um pouco, assim, a essência do seu trabalho. Tá. Hoje eu estou atendendo na clínica particular, individual, atendo crianças, adolescentes, adultos. A maior parte dos meus clientes adultos são mulheres e pessoas pretas, assim. Dos homens só tem homens negros e das mulheres tem mulheres brancas, mas a maioria é preta. Então, esses são. E muitas crianças, assim, né? Crianças, adolescentes. E acho que hoje isso se configurou como os meus temas de trabalho, assim, né? Ao longo do tempo eu fui achando que eu precisava escolher uma coisa ou outra, e essa coisa de especialização e tudo mais, né? Mas eu gosto muito de atender criança, assim, é transformador para mim também, esse lugar, essa expectativa que a criança quebra o tempo inteiro, essas perguntas sobre o óbvio, não entender os acordos que os adultos já introjetaram, né? E se provocar nesse lugar, ter que explicar uma coisa que para a gente é óbvio. Eu adoro atender criança, assim.
os adolescentes que estão na fase do entendimento, da compreensão da identidade, de quem eu quero ser, do que eu gosto, né, daquela pergunta lá do começo, de quem sou eu, né? Esse questionamento é muito rico de acompanhar a galera fazendo, assim, é incrível. E é isso, e nos adultos acabou que os meus temas de trabalho principais têm sido as questões raciais, né? Chegam muitas pessoas indicadas pela minha rede, assim, que sabe que eu tenho interesse nesse tema e que eu estudo esse tema. E por conta do meu trabalho com Polinísice, que vou falar daqui a pouco, chegam muitas mulheres, né? Então tem essa pegada feminista também nos atendimentos, né? É isso, logo que eu saí da faculdade, contei da Adriana, né? Que é uma amiga que trabalhamos juntas, a gente fez o Polinísice, né? Foi uma ideia dela, ela me convidou para a gente criar isso juntas, né? E a proposta era expandir essa psicologia do consultório, assim, né? E levar para os outros espaços e conversar com as pessoas sobre a psicologia sem, sem teorizar muito, né? A gente ficou muito engajada na campanha do Janeiro Branco, logo que a gente conheceu, que era essa proposta de difundir a ideia da psicoeducação e tal. Só que, junto com esse movimento, a gente estava na faculdade atendendo um grupo de puérperas e das mães com os bebês recém-nascidos, né? E aí a gente começou a encaixar nesse tema, sabe? Ia fazer sentido para a gente estudar esse tema da maternidade. Da maternidade a gente ampliou para o tema do feminismo, das mulheres, né? Da questão da saúde mental das mulheres, de uma forma geral. E aí a gente começou a usar essas inquietações para promover encontros. Então, o Polinísice tem essa pegada coletiva, assim, de coletivizar as questões de saúde mental e questões sociais, né? Isso, nesse caso, a questão do feminismo e tal, da saúde mental das mulheres, principalmente, né? Mas da condição de ser mulher, acho que não só da saúde mental, né? A gente quis levar para o coletivo e discutir com nossos pares, né? Dentro da psicologia, mas chamando pessoas também de outras áreas para discutir a condição de ser mulher no mundo, assim, né? E aí, com isso, a gente organizou 2 simpósios, um deles a gente conseguiu organizar num livro, o segundo foi no meio da pandemia, ficou uma doideira, a gente ainda não conseguiu, mas vai conseguir. Então, hoje, meu momento hoje é esse, assim, estou atendendo, estou vivendo um momento bem bacana na clínica, que é esse momento de ter segurança, assim, de que é com esses temas que eu trabalho, porque aquilo que eu falei do mestrado, né, eu sempre achei que eu tinha que ter feito alguma coisa para poder aí sim dizer, sabe? Mas eu tenho reparado que a experiência e tudo que eu já estudei, sempre fiz muitos cursos, eu sempre estava metida em algum curso de alguma coisa, né? Fiz a formação. Hoje eu estou experimentando um lugar mais seguro, sabe? Esse é meu tema, é isso que eu posso falar sobre isso, né? Atender pessoas que estão com essas questões. Eu me sinto um pouco mais segura desse lugar, apesar de ainda entendendo a complexidade desses temas, né? Ainda me sinto iniciante, assim, né? Começando, mas não tanto, né? Já avancei um pouco, então me sinto um pouco segura, um pouco mais segura do que quando eu estava estudando, começando a estudar isso, né? E acho que é isso, eu tenho essa proposta clínica individual, mas eu converso muito com essa proposta coletiva, assim, né? Então, hoje mesmo fiz uma atividade em grupo com as clientes adolescentes que eu atendo, né? Porque eu entendo que coletivizar as questões é muito potente, assim, a coisa roda de outra forma, sabe? E, porque é esse lugar da gente se afetar, né? De ouvir o outro falando que sente a mesma coisa que eu sinto e sabe? Isso vai crescendo e ganhando, acho que é isso, uma potência mesmo de transformação, né? Então, acho que hoje é isso. Tô aqui segura, assim, né? Nesse lugar da clínica individual mas conversando já com essas possibilidades de coletivo na clínica, né? Porque tem os coletivos de discussão, de roda de conversa. Sempre participei de congressos, sempre gostei de levar
a discussão, sabe? De levar para conversar os temas que eu estou pensando no momento ali, né? Com o Polinice, a gente fazia muito isso. Acho que é isso, a gente participou de todos os congressos que apareceram desde que a gente se formou, a gente estava lá falando alguma coisa, assim. E muito por isso, assim, porque a gente gosta, né, de estar lá trocando. Ó, pensei isso aqui, o que vocês acham? Como é que é, né? Enfim. Então, isso é uma coisa que me interessa muito, assim, profissionalmente mesmo, esse lugar de coletivizar as discussões e tal. E é isso, né? Como eu falei, os planos já estão aí se encaminhando para mestrado, e aí, né, tudo mais direcionado para um caminho acadêmico, assim, eu tenho esse desejo, né? Mas hoje estou feliz, satisfeita e curtindo o momento mais segura na clínica, né? Individual. Ok. A próxima pergunta é um pouco específica, você já falou, né, um tanto sobre isso, mas seria como a Gestalt terapia te afetou enquanto pessoa, enquanto ser humano? Tá, Você já tá. falou, né, bastante, mas se Sim, você puder sim. falar de uma forma mais, se você Direto, quiser, assim. mais específica. Tá. Acho que é isso, né? Quando eu falei desse livro, que foi o primeiro livro que eu li, e lá o Hugo fala sobre esse viver gestáltico, assim, né? Que a gestalt é muito mais do que uma abordagem teórica, ela é uma proposta de vida, uma forma de ler o mundo, né? E acho que é esse lugar, assim, que a gestalt me impactou, ela me mostrar que eu podia ver o mundo de outro ângulo, né? De outra perspectiva. Esse lugar de, se der um passinho para o lado, você vai ver outra coisa. E isso mudou minha vida, né? Não foi a Gestalt, a teoria gestáltica só, né? Mas como a Gestalt propõe, o movimento, né? Gestáltico, assim, é isso, dar o passo para o lado e ver alguma coisa diferente, né? O mudar a perspectiva e descobrir outras possibilidades, enfim. Esse lugar relacional, né? De a troca, como é rico isso, né? Então eu pude, talvez, depois da Gestalt, acho que eu consigo dizer isso, que eu consegui aproveitar mais as trocas, né? As relações, e estar mais presente mesmo para viver com as pessoas, né? Para viver as minhas escolhas, para construir, para me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então, acho que conseguir integrar a Gestalt como mais do que uma proposta de trabalho, né, como uma proposta de vida, de leitura de mundo, assim, acho que é isso, foi transformador. Assim, acho que foi o que fez com que eu chegasse hoje e pudesse dizer, cara, eu estou feliz com as minhas escolhas, com a minha vida, né? Que bom que eu fiz essas escolhas. Porque acho que é isso, quando eu entendo aí, através dessa abordagem, que existe uma forma de viver nesse mundo que pode ser completamente diferente, né? E é isso, assim, mesmo sem, é completamente diferente no detalhe, no como eu me relaciono com as coisas, né? Como eu olho, de que perspectiva eu aprendo as coisas. Isso foi transformador. Então, acho que esse impacto pessoal da Gestalt é esse, assim, eu me sinto hoje vivendo de uma forma mais autêntica porque encontrei a Gestalt, assim, acho que a Gestalt foi o grande motor dessa minha transformação pessoal mesmo, assim. Eu tenho dificuldade um pouco de separar essa coisa pessoal profissional, né? Porque eu acho que, como a gente falou, Isso é eu sou a. Isso é uma constante na Gestalt terapia, e não É, é só a Gestalt terapia brasileira, mas é realmente na Gestalt é, terapia as pessoas separam muito pouco o que é pessoal e o que é profissional. É muito bom é de aquilo ver que a gente isso. falou da não neutralidade, né? Eu acho É muito ótimo, bom ver exatamente. isso. Que é isso, eu não estou falando da minha forma de viver a Gestalt, né? Outras pessoas vão ver das suas outras formas, né? E isso é o bonito, né? Ver as pessoas apreendendo isso de diversas formas diferentes, assim, né? Então, acho que a Gestalt é muito potente, assim, é muito bonita. Falando então das outras pessoas, né, da Gestalt, você se sente fazendo parte de uma comunidade Gestalt? Sim, sim, acho que é isso, né? Como sempre me meti em um monte de cursos e, né, fui fazendo um monte de coisas por estar muito interessada em muita coisa, acabei conhecendo muita gente, assim, de lugares diferentes, né? Enfim, a questão do simpósio ajudou, porque a gente, né, buscou gente de fora do Rio e tudo mais. E eu me sinto, assim, mesmo numa comunidade, num lugar onde eu posso
Acho que das relações mais próximas, sim, né? No lugar onde eu posso dizer, caraca, isso está difícil, né? Me ajuda aqui com isso, ou é isso, eu preciso de suporte para algum tema. Eu acho que tem gente disponível para ajudar. Nunca aconteceu de eu precisar de alguma coisa, de algum. É isso. Tem uma pessoa que está com um problema específico que não é a minha área e eu não ter para quem encaminhar, sabe? Ou receber pessoas que estão na mesma situação, né? Que não dominam alguma coisa, ou enfim, não estão com a agenda aberta para aquele tipo de. E chegar para mim. Então, eu sinto essa troca acontecendo, assim, né? Esse fluxo mesmo, né? De troca de informação, de conhecimento, assim, né? Eu me sinto. Eu acho que é isso, né? Sempre dá para a gente elaborar melhor uma coisa ou outra, assim, né? E acho que talvez. Porque eu acho que, para mim, qual é a questão da Gestalt, né? Como a gente propõe uma forma de vida diferente, assim, e isso inclui que eu faça escolhas na minha vida muito diferentes, é um lugar muito delicado, né? Porque nem sempre é tão fácil quanto parece, né? É muito bonito, né? Mas às vezes é difícil se implicar nisso com tudo, né? Com a vida toda, que não seja só o trabalho, né? Acho que a gente tem, acho que resumindo assim, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Acho que a gente tem potência para ser uma comunidade muito mais forte, mais impactante, mais relevante socialmente. Assim. Eu tenho essa impressão e esse desejo mesmo, sabe? De que a gente consiga furar essa bolha, como eu falei, né? Que era o projeto do Polinize, que a minha ideia mesmo pessoal, assim, de como eu gostaria que as coisas funcionassem, né? Para mim, não faz sentido a comunidade gestáltica ser só de gestalt terapeutas, sabe? Uma comunidade gestáltica precisa ser aberta para tudo, assim, né? É uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre o impacto profissional. Foi um simpósio que eu fui que era exatamente sobre isso. Era o simpósio da Silvia Laine em São Paulo, em que eles chamaram, foi o primeiro lugar onde eu vi a psicologia abrindo portas para as pessoas de outras áreas falando sobre questões que eram importantes, questões políticas, questões sociais e tudo mais. E foi transformadora, que, né, tá ali ouvindo pessoas, advogados, né, enfim, historiadores, pessoas de ciências políticas, enfim, né, ciências sociais. Então, eu acho que é isso. A minha ideia é difícil de responder esse lugar da comunidade gestáltica, porque a minha ideia de comunidade tem a ver com esses entrelaces, né, com o todo. E acho que é isso. Eu sinto que entre a gente está fortalecido, assim, né? Eu me sinto fazendo parte de uma rede bacana. Acho que é isso. Eu me sinto fazendo parte de uma rede, mas acho que a gente pode se transformar, se fortalecer, se transformar não, mas se fortalecer enquanto comunidade. Acho que esse projeto é bacana para isso, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É um caminho para a gente se fortalecer como comunidade, e é isso, e como uma comunidade gestáltica, para mim só faz sentido se ela for aberta, assim, né? No sentido de incluir, né? Porque eu acho que a gestalt tem esse lugar, não é uma coisa ou outra, né? A gente pode incluir os outros saberes. É sempre delicado falar isso, né? Porque não é incluir também aleatoriamente, não é essa coisa, sabe? De ignorar a diferença, mas abraçar o que tem de diferente e ver o que a gente pode trocar com isso, assim. Porque, para mim, na minha experiência, foi muito transformador trocar com pessoas de outras áreas de conhecimento. Né? Esse simpósio se propõe a fazer isso e isso foi transformador também, né? Então, acho que resumindo é isso. Eu me sinto bem acolhida, assim, e disponível também para uma rede bacana de pessoas que se ajudam mesmo, que estão próximas, mas tenho um desejo, assim, né, de que a gente se fortaleça enquanto comunidade e consiga, enquanto comunidade, abraçar, né, mostrar para as pessoas todas que é possível uma forma de viver gestáltica, assim, né, enfim, com esse conceito de saúde, né, com esse conceito de
de integração, né? De algo... Eu vejo muito assim, né? Hoje eu entendo a minha escolha profissional, né, e o lugar da psicologia como um lugar muito político, como eu falei, né, eu tenho muito interesse por esse lugar, porque a gente vive numa cultura capitalista que promove o tempo inteiro o abafamento das diferenças, das existências mesmo, dos desejos, né? Esse lugar da gente não ser incentivado ou não ter, não é nem ser incentivado, não ter nem espaço para a gente consultar os nossos desejos, né? Tudo é uma constante informação de que está faltando coisa na sua vida para que você consuma coisas, né? Então, essa dinâmica, acho que emocionalmente, né, psicologicamente, né, para a gente, enquanto organismo, é muito dolorida, porque isso abafa, isso destrói a nossa relação com a gente mesmo, né, com isso, com eu consultar os meus desejos, com esse lugar da autenticidade, né? Acho que resumindo tudo, para mim hoje a psicologia e a Gestalt, né, são muito importantes, e por isso talvez esse meu incômodo de querer que a gente fure essa bolha, porque ela convida para fazer para furar, assim, né, para ir contra a corrente do que o capitalismo, do que essa cultura aí toda que a gente vem vivendo impõe, que é o lugar da autenticidade, né? É o lugar de eu poder ser autêntico e respeitar a autenticidade do outro, né? E como a gente vive junto sendo diferente. Isso é Gestalt, né? E é isso que o mundo precisa hoje. Se a gente for ver, acho que é isso no contexto do Brasil, acho que é o que vai salvar a gente, né? Mas o mundo está passando por esse momento em que eu acho que é uma crise mesmo, assim, né? Que acho que é provocada pela aniquilação das diferenças, né? Por essa coisa de botar todo mundo aqui, né, nessa régua, né? E como a Gestalt propõe exatamente o inverso, eu entendo, assim, né? Acho que pode ser bem utópico até falar isso, mas eu entendo a proposta gestáltica como uma salvação para a gente, assim, né? Não de uma forma, por isso que eu falei, né? Não de uma forma só bonita, vai ser difícil, mas a Gestalt é fazer contato com o difícil também, né? Juntos vencer a diversidade, vencer, né? Passar pela criar soluções, criar caminhos, esse lugar da criatividade, né? Então, estou falando isso tudo, acho que é isso, né? Estou elaborando muita coisa sobre isso ultimamente, porque eu sinto que a Gestalt é muito potente nesse lugar. Acho que é uma abordagem que nasce ali na contracultura, assim, né? Acho que a gente precisa... Anarquista na raiz. Exatamente, a gente não pode deixar isso se perder, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, nesse momento político que a gente vive, assim, né? A gente precisa se fortalecer enquanto comunidade, a gente precisa se posicionar. Eu acredito muito nisso politicamente, assim, né? E aí, hoje a gente vai falar politicamente, é meio inevitável falar de partidos, né? De uma política partidária, mas acho que é mais do que isso, né? A ideia não acho que os terapeutas, que os gestalt terapeutas devam se posicionar a favor do partido tal ou tal, não acho, mais ou menos, mas não acho que deveria, né, que seja uma imposição, né? Mas acho que a gente deve se engajar politicamente, né? Porque eu acho que é isso, porque eu acho que a gente é muito a nossa proposta, né? A proposta que foi criada no movimento de contracultura, ela precisa ser alimentada, né? Ser nutrida hoje para que a gente continue sendo esse movimento, né? Então, para mim, o principal se a gente ficar individualizando muito a Gestalt, né? Talvez a gente se distancie um pouco dessa proposta social, assim. Eu acho que a gente se fortalecer enquanto comunidade é a gente conseguir expandir isso, né? E reforçar essa proposta gestáltica de ser contra essa corrente, né? E eu sou muito encantada mesmo, apaixonada pela Gestalt. Acho que a gente tem esse potencial, sabe? Acho que a gente tem tudo na mão para propor isso, né? Para levar isso, para alimentar isso na nossa vida, na nossa comunidade mesmo, né? E acho que a gente precisa só encontrar os caminhos para fazer isso que eu falei. E a gente está aqui é um dos caminhos, né?
Uhum. Precisa se conhecer, estar junto, conversar, trocar, construir coisas juntos, né? Enfim, eu acredito muito na Gestalt como uma saída para isso tudo que a gente está vivendo, assim, né? Pelo menos é a saída que faz sentido para mim, que eu escolhi Uhum. e que eu convido as pessoas a conhecer, pelo menos, né? Eu penso também é uma ótima ferramenta de transformação. Agora, é uma pergunta mais específica, né, de momentos ou memórias ou lembranças, momentos muito preciosos dentro da Gestalt terapia, talvez e um momento de desafio dentro da Gestalt. Ah, tá. Deixa eu pensar, dos momentos preciosos, assim, acho que todos esses congressos e acho que os congressos principalmente, assim, porque eu sempre vi coisas, sempre vi coisas muito maravilhosas. Ter contato, né? Acho que isso é uma coisa legal da Gestalt, é uma abordagem recente. Então, por exemplo, o Ponciano, que é uma referência, tá ali, né? Acho que o fato da abordagem ser recente, a Terezinha, são pessoas que, assim, são super referências, que, né, que têm um impacto histórico mesmo na consolidação da Gestalt, né, no Brasil, enfim. E a gente vê o cara, vê a pessoa, vê a mulher ali, sabe? Uma coisa bem. Eles estão aqui, a gente conversa com eles, isso é uma coisa A gente faz maravilhosa. constelação com a A Terezinha. gente, a gente encontra eles, a gente vê eles, né? Nossa, e é lindo. A Terezinha é uma pessoa que eu admiro muito, assim, não só pelo trabalho, como eu falei dos professores, né? Não só pelo trabalho dela, pela importância dela como gestalt terapeuta, mas por ela viver gestalt. É isso, é chegar num curso, ela, que é uma pessoa renomada, né? Reconhecida, e falar das questões dela, e fala como ela se sente, ela fala isso com naturalidade, né? Se coloca como sem hierarquizar as relações, enfim. É isso, assim, né? Eu tenho uma gratidão imensa por todos esses momentos, acho que é isso, em que eu pude. Eu fiz um workshop com Ponciano e a Lica, gente, a Lica é extraordinária, assim. Fiz um workshop com eles, passei, sei lá, acho que foram 4 ou 5 dias, que era isso, né? Que a gente acordava, fazia ali as vivências, os atendimentos e tudo mais. Gente, era isso, assim. Aí várias vezes eu me pegava no meio da aula, mais prestando atenção, tipo, caraca, é o Ponciano, sabe? Uma coisa meio, o cara tá aqui, olha que incrível, né? E ver toda a força e vitalidade de uma pessoa que fez isso tudo, enfim. Então, acho que eu não consigo dizer uma, talvez esse encontro com o Ponciano, talvez acho que é isso, os lugares, né? Eu lembro um congresso, acho que foi o de Curitiba, que fizeram uma mesa, assim, com essa galera, sabe? Que é a galera que era essa primeira escola, assim, e tal. E eu lembro de sentar na frente, assim, de sentar na primeira fileira e ficar, tipo... Eu só conseguia falar, gente, obrigada. Que bom que vocês existem, assim, ser muito grata, né? Então, acho que esses momentos em que eu pude encontrar com essas grandes pessoas, mas não só, porque eu acho que é esse lugar, né? Ao mesmo tempo que está o Ponciano, tem um monte de gente que eu não conheço, que está na mesma vibe que eu, e que aí a gente se conecta, assim. Então, eu gosto muito de estar nos congressos, eu senti muito quando o congresso teve que ser online agora, o último, né? Que seria lá em Brasília, porque eu fiquei tipo, caraca, eu gosto tanto de estar lá com a galera, assim, de conhecer as pessoas, de ver os trabalhos das pessoas que estão começando, sabe? Eu gosto muito, porque é isso, é o lugar onde eu mais me sinto numa comunidade, assim, numa rede, né? Abraçada por isso. Então, eu gosto muito de. Acho que eu colocaria esses como os momentos marcantes, assim, os congressos, os grandes encontros que a gente estava ali junto, sabe? Esse lugar todo mundo junto, assim, eu gosto muito disso. Um momento de E o mais, desafio. acho que de desafio, não sei, porque é isso, né? Tem vários desafios desse lugar de mais individual, assim, acho que ao longo da formação tiveram muitos desafios, porque a formação tem esse convite a viver gestalticamente, né? Então tive muitos momentos desafiadores, assim, de pensar, cara,
eu quero mesmo fazer isso, sabe? É isso mesmo, eu vou mesmo entrar nessa, né? Que são esses lugares de abrir mão de escolhas que a gente vem fazendo há muito tempo, e se propor a fazer escolhas diferentes, né? A se abrir para o que é diferente, para uma possibilidade de vida diferente. Acho que tudo é desafiador, assim. E teve um momento marcante que eu acho que tem a ver com isso, que é o lugar do meu atendimento com crianças, assim. Porque é isso, é muito desafiador o atendimento das crianças, né? Não que dos adultos não seja, mas é desafiador nesse lugar de que sai do lógico aqui, sabe? Esse lugar de que a gente está na brincadeira, é muito sensível, né? E era muito difícil para mim validar essas coisas, né? Esse lugar intuitivo do trabalho com a criança, né? Uma vez uma professora incrível, a Letícia Reis, falou sobre o lugar da intuição como algo que não é a intuição eu estou tirando do nada, assim. A intuição é baseada em todo o meu arquivo de coisas que eu já estudei, né? Intuição não é essa coisa, sentir e, né? É uma coisa que tá baseada, tem uma base, né? A minha intuição é baseada em todas as minhas experiências, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu li e tudo mais, e aquilo me libertou um pouco para poder dizer que o atendimento com as crianças, para mim, é um lugar muito intuitivo, assim, né? De acompanhando a criança nos movimentos dela e tudo mais. E acho que é um momento mais desafiador para mim quando eu decido que não, vou ficar atendendo crianças mesmo, quero investir nisso, quero. Porque é isso, porque é um lugar muito sensível e muito intuitivo, né? Quebra um pouco esse lugar da fala, né? Do explicativo. E eu sempre fui um pouco agarrada nesse lugar explicativo, sabe? E a Gestalt convida que a gente, né, passe pelos outros, experimente essa integridade, todos os outros lugares. Mas com a criança é isso, com a criança tem coisas que não é na conversa, né? Que não vai ser explicado, que vai ser da ação, do movimento, do posicionamento ser diferente, de oferecer uma experiência diferente. Então, talvez acho que eu consiga dizer que o momento mais desafiador seja esse lugar de me legitimar como terapeuta de crianças. Está sendo ainda. Acho que não foi, não. Acho que está sendo. É o que eu consigo pensar como um desafio, assim. Porque demanda muito... o Marcos Belmino me falava muito sobre isso, né? Demanda muito um lugar de confiança na minha intuição, no que eu entendi, no que eu sei, no que eu estou percebendo, confiar no que eu estou conseguindo descrever ali daquela situação, né? Então, como eu falei, acho que eu falei um pouco antes, né? Esse lugar de confiança é difícil e com as crianças, para mim, está sendo muito desafiador mesmo. Mas está sendo incrível, assim. Tenho aprendido muito e tenho me sentido cada vez mais segura, né? Ainda com os receios todos, né? Com esse lugar da família, enfim, uma cobrança da família, de um desempenho. É quebrar a expectativa da família o tempo inteiro de que eu não vou comprar essa definição de criança-problema, né? De que a gente vai precisar olhar o sistema dessa família. Então, é um trabalho de frustração com as famílias que é difícil, né? Porque tem uma expectativa de que a gente vai chegar ali como terapeuta de criança, vai resolver o problema da família, né? E aí a gente faz exatamente o contrário, chama a família para participar do negócio, enfim. Então é bem desafiador, assim, né? Uma das coisas que eu ouço muito desse lugar de terapeuta de criança é o fato de não ter filhos. As pessoas deslegitimam um pouco o conhecimento porque, né, você não sabe como é, e eu tenho batido muito na tecla de que ou então me conta, né? Então me diz, porque mesmo que eu fosse mãe, não ia ser a sua experiência, mesmo que eu fosse, né, que eu tivesse filhos, não ia ser a sua experiência de ter filhos, então me conta como é. Essa virada foi importante para mim, porque eu ficava ameaçada com esse lugar, né, de, meu Deus, realmente, eu não sou mãe, eu não sei como é. Na hora que eu entendi, tipo, talvez seja até meio bom eu não saber como é, porque eu posso propor alguma coisa de um lugar que elas já não estão mais, porque agora elas são, sabe? Eu falo das mães porque,
né, como a gente sabe, acaba que, nesse contexto que a gente vive, são as pessoas que mais se relacionam com a terapeuta da criança, né? Então, mas tem muitos pais muito engajados também nos processos. Enfim, então acho que eu colocaria esses dois momentos, assim, acho que mais encantador, de bonito, de incrível que eu vivo são os encontros mesmo, né? E desde dos encontros pequenos, com poucos grupos, assim, né? Simpósios, coisas pequenas, até, né, cursos, rodas de conversa, né? Grupos de estudo, até os grandes congressos. Eu gosto muito de estar com a galera, né? De encontrar, de ouvir, de trocar, enfim. Acho que não consigo eleger um. Talvez elegeria esse que eu falei, dessa banca que montaram lá no Congresso de Curitiba. E o mais desafiador, acho que resumiria esse meu lugar de conseguir, esse meu momento assim, de conseguir confiar que eu sou terapeuta de crianças, sabe? E aí, a nossa penúltima pergunta é sobre o futuro. Você também já falou, né, do mestrado, dos projetos. O que você vê para o seu futuro e para o futuro da Gestalt terapia? Da Gestalt terapia. Então, acho que é isso. Para mim, eu tenho cada vez mais sido mobilizada, assim, sido afetada pela ideia do coletivo, assim, de fazer coisas, né? Isso que eu falei. Hoje montei um grupo, foi a primeira vez que eu fiz isso com clientes minhas, né? Adolescentes que eu atendo, mas que eu comecei a perceber muita similaridade nas dores, né? No que elas estavam sentindo ali. E achei que, falei, cara, né, se elas conversarem vai ser incrível. Eu peguei, né, comecei a investir um pouco nessa ideia do grupo, fui estudar isso e tal. Então, acho que esse lugar do começar a confiar também nessa potência dos grupos e de poder convidar grupos, acho que isso é uma coisa que eu vejo assim, para o meu futuro, é uma coisa que faz sentido para mim, que eu tenho visto a potência disso. E esses lugares acadêmicos, assim, também, que também tem a ver com confiar, com uma segurança, assim, de eu escolher o que é que eu vou estudar agora, né? Como eu falei, não excluindo outras possibilidades, então eu vejo um caminho longo, assim, tem muitas coisas que eu quero estudar, que eu gosto, que eu me interesso, coisas fora da Gestalt terapia. Agora acabei de me inscrever no curso de Ayurveda, né, de introdução à Ayurveda, então eu gosto de muitas coisas, né, enfim. Então eu vejo um pouco esse caminho mais acadêmico, é um plano, e esse caminho do trabalho grupal, assim, um grupo, né, do trabalho não só individual, né. E para o da Gestalt, eu acho que eu acredito assim nessa proposta que eu falei antes da gente começar a furar as bolhas e ocupar os espaços e ser uma saída para isso que a gente vive hoje, assim, para esse momento de tanto, para esse pós-pandemia, né? Para isso tudo remexido do jeito que tá, sabe? Eu acho que a nossa defesa da autenticidade, né? Vou usar essa palavra que você trouxe bastante, porque para mim fez bastante sentido. Acho que a defesa da autenticidade que a Gestalt terapia propõe é, é a nossa salvação. Então, acho que se eu consigo desejar e vislumbrar um futuro onde a gente consegue isso, alcançar o todo, né? Sair da nossa rede aqui e ramificar isso, e polinizar isso por aí, assim, né? Falei do polinísis, acho que é uma boa palavra para esse momento, quando a gente conseguir quer um futuro e consigo imaginar um futuro para Gestalt bem polinizador, assim, onde a gente vai jogar as sementes gestálticas por aí, nesse lugar de fortalecer as pessoas, a gente, né, e as pessoas, convidar as pessoas para esse lugar de autenticidade, assim. Acho que é isso. Ok. A última coisa é só se você quiser acrescentar alguma coisa, se for alguma coisa que você gostaria de dizer, que eu não perguntei, alguma coisa mais que você acha que ficou faltando, que você quer acrescentar. Eu acho que eu falei muito até, né? Nem fica olhando o tempo, mas acho que É, falei a beça.
Só queria agradecer, acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer agora no final, assim, agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa rede, né? Enfim, achei incrível a proposta, né? Quando você mandou, já comecei a assistir, não conhecia, mas comecei já a assistir as entrevistas, já comecei a falar para a galera que também não conhecia, para a gente espalhar essa ideia, assim, achei incrível. E acho que agradecer é uma coisa que faz sentido para mim nesse momento, assim, agradecer a quem está fazendo esse projeto e a tantos outros projetos e institutos e, né, toda essa rede. Acho que quem estiver assistindo provavelmente é dessa rede, então, conhecendo ou não, quero agradecer, porque eu gosto dessa experiência mesmo da gente poder se sentir nesse lugar de rede. Então, quero agradecer aos gestalt terapeutas, né, enfim, a todo mundo que está aí nessa batalha aí diária contra tudo isso que a gente está vivendo, convidando as pessoas a se sensibilizar, a ser autêntico, né, ajudando cada um vivendo e ajudando cada um a expandir em toda a sua potência. Acho que isso é o resultado da Gestalt para mim, né? Essa expansão de potência. Então, que bom, fico muito feliz de saber que tem muita gente, muitos Gestalt terapeutas pelo mundo inteiro fazendo isso, né? Acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é desse lugar de se cada um fizer um pouquinho, né? Nunca é só um pouquinho, né? O que eu estou fazendo, junto com um monte de pouquinhos que todo mundo está fazendo, vai virar um montão, assim, é inevitável, não tem como desver, não tem como voltar atrás, depois que você descobre que você pode, né, se responsabilizar e construir uma vida autêntica para você, enfim, então acho que me conforta e quero agradecer a todos os gestalt terapeutas que estão vivendo e convidando a viver a gestalt terapia. Assim, que bom, tem muita gente fazendo isso pelo mundo inteiro, né? Vamos seguir, vamos lá. Ok. Bem, eu agradeço o seu tempo, a sua participação. A gente Ai, agradece a nossa. Heather, que é a criadora do projeto inteiro, Sim, maravilhoso. e vou ficar por aqui, vou parar a gravação.